Olá, senhores. Venho aqui para tentarmos esclarecer algumas dúvidas e passar algumas instruções, ainda que já seja maio, sobre as atividades realizadas pelos senhores nas disciplinas que eu ministro. Então, vamos lá, por partes, como Jack the Ripper. Nós formamos duplas ou trios e tem muita gente entregando de forma individual. 2 salas em particular têm mais atividade individual que atividade em dupla. Então, se for para ser desta forma, eu vou tirar a possibilidade de constituição de duplas, já faz tudo individual, porque não faz o menor sentido. Então, fica só essa advertência. Com relação às duplas e trios, elas não podem ficar sendo alteradas, gente, conforme a atividade. Formular dupla vai ser aquela dupla para todas as atividades. A não ser que os senhores me justifiquem, informem e aí não terá problema. Mas pura e simplesmente alterar, a gente percebe, fez uma atividade com fulano, faz outra atividade com Beltrano, não. Né? Então, ou não está fazendo atividade, ou está carregando os outros. Não é essa a proposta das atividades em dupla. As atividades são passadas pelos senhores, os senhores recebem isso daí dentro do aviso, lá no AVA. Por quê? Porque as minhas aulas são gravadas. Então, como as aulas são gravadas nesse canal aqui, os senhores recebem o link da gravação ou do podcast, junto com a atividade do dia para a semana. Né? Essa atividade, ela tem um prazo para ser feita, deve ser feita em dupla ou trio e vale frequência. Como tem dado muita dúvida, até porque as questões são interessantes ou geram curiosidade dos alunos sobre as respostas dessas atividades, eu farei uma postagem de gabarito na próxima semana de todas as atividades já realizadas pelos senhores. Algumas já foram feitas para algumas turmas. Então, vou fazer um gabarito dessas atividades e qual seria a resposta. Né? Não é todo mundo que comparece nos chats para tirar dúvidas ou pedir esclarecimentos. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Então, vamos lá. As atividades são para frequência, exatamente porque a aula é gravada. Para as atividades avaliativas. Para as atividades avaliativas, o prazo é outro, o prazo é reduzido. O prazo que eu concedo é de 48 horas. Mas eu não concedo esse prazo, senhores, para que os senhores me entreguem algo mal feito. Tem vindo a atividade colocando ali o número do artigo e do que se trata, sem justificativa nenhuma. Ora, isso daqui é como se fosse uma prova com consulta, com um prazo maior até, exatamente considerando as dificuldades de comunicação, para que os senhores possam fazer uma resposta adequada. Então, vai ter a nota adequada, esse tipo de respostinha. Não é para copiar o texto do artigo, muito menos para dizer é isso, artigo tal. Então, vai receber a nota correspondente pela brincadeira. É uma prova com consulta, senhores. Também não quero um repositório de jurisprudência que não me diz respeito e não foi perguntado. Usem do bom senso. Respondam de forma adequada, fundamentada. Tem que ter fundamento legal. Você pode fazer com consulta. Tem que ter um fundamento doutrinário. Eu te dei 48 horas. Não é para responder de qualquer jeito. Tem muita gente entregando fora do prazo. Fora do prazo vale como frequência, mas perdeu a nota. Então, é bom os senhores prestarem um pouquinho mais de atenção nisso. Teve gente que falou assim, eu postei, mas esqueci o nome do colega. Como assim? Perdeu o prazo. Como é que eu vou saber se você esqueceu o nome do colega ou se o colega pediu para você incluir o nome dele? Até porque a outra atividade do colega foi individual. Ou com outra dupla. Não dá, gente. Então, vamos organizar que isso daqui não é uma brincadeira, não estão todos aprovados e não acabou o semestre. As atividades avaliativas estão vindo, tem gente assustando com a nota, porque é uma atividade avaliativa em que eu exijo na medida daquilo que eu permito aos senhores. Então, se eu estou concedendo essa liberdade aos senhores, eu vou exigir. Tanto por tanto. Não é aí sim que a gente aprendeu? Então, é no tanto por tanto. É dessa forma que será exigido dos senhores. Então, por favor, estudem as matérias pretéritas, que elas já estão sendo objeto das atividades avaliativas. Daqui para frente, o combinado onde, professora? Nos chats. Com quem? Com quem aparece. Né? As atividades avaliativas, depois do prazo fatal de entrega, em 24 horas eu soltarei o gabarito, para que os senhores não morram de infarto, aguardando
a devolutiva. As atividades avaliativas devem ser entregues na aba de atividades, em nenhum outro lugar. Não adianta me mandar e-mail com atividade avaliativa. Não está valendo. Tem que submeter na aba atividades. Por quê? Porque essa aba me permite a correção e a devolução. Você vai ter a devolutiva com a correção, apontando onde está o seu erro, o que faltou. Quando você coloca em escaninho, eu não consigo salvar a correção. E eu não vou ficar baixando um por um no meu computador para fazer correção, para carregar. Não, né? Então, já pedi, agora estou informando e exigindo, só vai ter a devolutiva quem colocar na aba de atividades a resposta da atividade avaliativa. Colocou no escaninho, vai ficar só com a nota. Ainda teve gente hoje reclamando, professor, eu fiquei só com a nota, mas você colocou onde? Em escaninho. E tem aviso. É que tem gente que não lê, né? Também não vai assistir esse vídeo. Né? Provavelmente estou avisando para quem já sabe. Mas, pelo menos, está documentado. Né? Ficam aí os avisos para os senhores. A atividade avaliativa, 48 horas. Os temas são definidos. Eu devo passar, obviamente, a adequação disso para cada disciplina que eu ministro, né? Tanto dos temas como das atividades. Eu chamo a atenção para os senhores apenas que existem algumas atividades que eu estou passando e que estou pontuando. E aí vai a informação também que aquela atividade vale ponto extra, para evitar a REC ou para compor numa eventual recuperação. Atrasei nesse ponto extra, perdeu. Ficou com falta e perdeu. Ah, mas eu quero. Não tem eu quero, gente. Lamento, é ponto extra. Não compõe a sua nota. A sua nota eu dou 48 horas para fazer. Ponto extra tem uma semana e você não fez? Esquece, perdeu. Na eventualidade de não dar nota suficiente, você vai fazer a recuperação. O que não podem pensar é que vai ser festa. Porque não vai ser. Teve muita gente já assustada hoje com nota, outros que vão levar sustinho, outros que estão tranquilos, porque sempre fizeram um bom trabalho, continuam executando bem as suas atividades, não tem por que temer. Né? Só não permitam que essa modalidade de conhecimento, de transmissão de conhecimento, amplie um abismo entre aqueles que sabem e os desinteressados. Aqueles que sabem estão estudando. Né? Os que têm a vontade de estudar estão aproveitando para estudar mais ainda. E aqueles que não têm vontade nenhuma estão me entregando atividade agora. Falando, professor, eu esqueci, não sabia que era. Quer dizer, nem apareceu, né? Não sabia significa que estava de férias. Então, não, gente. Até em respeito a quem participa, eu não posso admitir esse tipo de conduta. Estamos esclarecidos? Né? Não é bronca, é esclarecimento. Nós temos atividades de frequência que vão receber gabarito, porque tem um bando de gente. Como as atividades são interessantes, são perguntas curiosas, inclusive sobre o nosso presente, tem muita gente interessada em saber qual é a resposta. Então eu vou fazer o gabarito e soltar para todas as turmas as respostas dessas atividades. Tá? Elas não pontuam. As atividades que pontuam eu chamo de atividades avaliativas, aviso antes, e é sempre dado o conteúdo. Portanto, estudem as matérias pretéritas, sobretudo as turmas de civil, porque eu estou perguntando sobre elas. Né? Então, a videoaula está lá na frente, o assunto continua caminhando, mas as atividades avaliativas têm que compor a integralidade da matéria que foi dada no semestre, que está sendo ministrado no semestre. Portanto, vão ter atividades pretéritas, objeto de matéria avaliativa, sim. Tá? As turmas de prática já receberam a devolutiva, as turmas de FHPJ começam a receber as devolutivas agora, algumas turmas de civil já estão recebendo as devolutivas, a gente espera fechar até a próxima semana. Turma de consumidor, nono e décimo, seguro, coração, logo vem as devolutivas, ninguém vai ficar sem a nota e nem vou cobrar uma atividade antes da nota da outra. Perfeito? Ajustados? Se tiverem alguma dúvida, me procurem no chat. Tem muita gente que passou o horário do nosso encontro semanal e manda mensagem no Messenger. Por favor, né? Não pude ir. Abra, tá lá. Eu não apago nada do que tá lá. Tá tudo lá. As perguntas, as respostas dos colegas. Aliás, tem chat muito rico. Né? Tem turma que prefere fazer o chat pelo Teams. Então, gravam. Tem aqueles que nem aparecem.
Então depois também não me procurem. É uma questão óbvia, eu estou à disposição para fazer pergunta, não tem dúvida? Não tem dúvida que está participando mais de outras aulas do que dessas? Então, lamento, meu amigo, não tem dúvida. As dúvidas não vão aparecer todas como começarem a sair as notas. Certo? Conversados? Ajustados? Espero que sim. Mas é aquilo que eu já falei para vocês lá no início dessa nova fase de vínculo e de relacionamento, de conhecimentos. Conhecimento não tem quarentena, gente. Então, bora lá para frente, vamos estudar, vamos continuar e vamos fechar o nosso semestre com as honras e méritos devidos. Concordam? Cuidem-se bem, fiquem bem. Abraços virtuais a todos.